Coisas que fazem o hóspede do Airbnb darem 1 estrela para o anfitrião. E nem sempre a culpa é sua. Vamos ao tema do vídeo. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião. Convido você a me seguir no Instagram, @RômuloVilela, se inscrever aqui no canal e caso você queira fazer parte de alguma das nossas turmas, alguma comunidade nossa, seja de anfitrião que anuncia no Airbnb, seja de gestor profissional que tenha empresa de gestão de Airbnb. Ambos os links e as listas de espera estão na descrição deste vídeo aqui, basta você deixar o seu nome e e-mail que a gente te avisa numa próxima turma. Então vamos para o tema do vídeo. Quem é anfitrião aqui e que nunca recebeu 1 estrela? Espero que você não seja essa pessoa, mas isso pode acontecer a qualquer momento e principalmente com coisas que fogem ao nosso controle como dono de imóvel, como gestor. Então, algumas coisas que podem acontecer, eu vou listar algumas delas e como que você pode buscar, tentar neutralizá-las para evitar essa 1 estrela. Quando a gente aluga um imóvel, é muito difícil a gente ter controle 100% da experiência desse hóspede. É óbvio que no mundo ideal, quanto mais controle a gente tiver sobre a experiência desse hóspede, melhor. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um imóvel no condomínio, você já não tem controle sobre a experiência total dele. Por quê? Ele vai passar pela portaria, ele vai ter uma vaga de garagem, que vai ter que encostar o carro em algum lugar, e ele vai dividir esse espaço com outras pessoas, ou o porteiro que vai atender ele não necessariamente é uma pessoa e vai tratá-lo da maneira como você gostaria, ou às vezes o processo da portaria pode ser burocrático e a pessoa pode se frustrar, ou às vezes ela pode chegar na piscina e a piscina está fechada, qualquer coisa nesse sentido, não necessariamente garante que você vai ter uma experiência 100% controlada pelo anfitrião. Tem várias outras coisas. Então, algumas delas fazem com que esse hóspede, porventura, possa te qualificar negativamente em função dessas coisas das quais você não tem controle. Então, uma dessas coisas é justamente o tempo de espera na portaria. Às vezes a pessoa chega lá e ela está em 3 pessoas, vamos supor que você tenha mandado o documento, etc. A pessoa precisa falar, se identificar. Eu sou o José, meu CPF é tal, assim, assim, assado. E às vezes o porteiro, ele se embanana, ele não encontra o e-mail, ele não vê a mensagem do WhatsApp, ele não abriu o sistema, é um porteiro novo, ou qualquer outra coisa que faça com que exista um atrito nesse processo. Principalmente porque quando a gente fala em condomínio, é diferente de uma recepção de hotel. A recepção de hotel, você vai falar com uma pessoa treinada por você que tem todos os elementos para fazer o seu check-in. E caso de alguma maneira o imóvel não esteja pronto ou a fila para fazer o check-in naquele hotel esteja cheia, o hóspede tem um espaço para colocar a mala dele, para ele sentar num sofazinho e esperar um pouco. Coisa que num condomínio, quando o cara chega, você não vai ter um espaço de espera para esse hóspede. Às vezes está chovendo, às vezes está batendo um baita de um sol e não tem um lugar para ele esperar necessariamente até que a pessoa tenha condições de atendê-lo como ele merece, para justamente fazer os processos necessários para fazer com que ele entre. Só aí você já pode causar uma experiência negativa a ponto do hóspede entrar no seu imóvel, gostar de tudo e falar, olha, eu adorei, só que para entrar foi uma baita burocracia, o porteiro me tratou mal, eu tive que esperar 5 minutos para entrar, ou qualquer outra coisa assim, que possa interferir na experiência daquele hóspede que, consequentemente, ele vai te avaliar mal. Não necessariamente 1 estrela, mas sem dúvida nenhuma, isso pode impactar na sua avaliação como anfitrião. Essa é uma das coisas. Outra coisa que impacta ou que pode impactar é a inflexibilidade no check-in e no check-out. Quando o hóspede pede para você para entrar mais cedo ou sair mais tarde, e às vezes um cedo, bem cedo, eu quero chegar às 6 horas da manhã, o check-in do cara é às 15 horas. E se você não dá essa flexibilidade, muitas vezes ele pode achar isso ruim. Ele fala, cara, olha, o outro anfitrião fez isso, por que você não faz? Esse anfitrião é inflexível, sei lá, qualquer coisa. Já recebi várias avaliações considerando essa lógica de que eu não tive condições de deixar ele entrar mais cedo ou sair mais tarde por N razões. Isso não quer dizer que você não possa deixar ele entrar mais cedo ou sair mais tarde. Você pode fazer o que você quiser, Só que tem muita gente que não entende regra. Tem muita gente que se sente ofendido, se sente ali, caramba, sacanagem, se sente injustiçado, se sente... Às vezes o cara acha que uma diária, ela é literalmente 24 horas. Não, mas peraí, se eu reservei dia 1 e passou meia-noite do dia 30 pro dia 1, então quer dizer que eu já posso entrar. Tem gente que ainda, às vezes, tem essa cabeça.
Ou a pessoa tem a ideia de que se ela vai fazer o check-in às 15 horas e vai ficar uma diária, ela deveria sair às 15 horas do outro dia, mas isso não necessariamente é uma verdade, tá? Inclusive isso até foi já pacificado pelo STJ, porque já teve gente que entrou com processo, com hotel, etc, né? Porque, pô, uma diária é 24 horas, né? Mas na prática não é igual ao estacionamento. Se você coloca o seu carro numa diária no estacionamento, você não vai ficar com ele 24 horas, você vai ter a diária que tem menos, normalmente, de 24 horas. Diferente, por exemplo, você vai numa locadora de carro, a Unidas, né, ela fala que a diária tem 27 horas. Isso quer dizer que você pode ficar 24 horas com o carro mais 3 horas de brinde. Essa é a diária deles, por exemplo, entendeu? Sabendo disso, você vai conseguir orientar esse hóspede para que você evite ter esse tipo de problema. Dá para flexibilizar? Claro que sim. Sempre que você puder dar de cortesia, etc., sem que isso te atrapalhe, é um ponto extra que você ganha. O ideal, óbvio, imagina, é você ter, se você pudesse, um lugar que pelo menos o cara pudesse guardar a mala, mas infelizmente não dá, porque muita gente até pede isso. Pô, beleza, tudo bem, eu vou entrar às 3 horas da tarde, mas eu queria deixar minha mala em algum lugar. E aí você está num condomínio residencial, não tem um lugar, não tem um maleiro para a pessoa deixar a mala dela. Ah, tudo bem deixar na portaria? Tudo bem deixar lá, tal, não sei o quê. Cara, mas e se acontece alguma coisa? Primeiro, o porteiro não vai se responsabilizar por aquela mala, troca de turno, quem é a mala que está lá? Quem garante que não vão mexer nessa mala? Ou quem garante que o hóspede deixou lá, depois ele pega a mala e fala que faltou alguma coisa? Muitas coisas podem acontecer. Não é um ambiente preparado para esse tipo de coisa e isso pode gerar uma frustração no hóspede que vai eventualmente te avaliar mal por isso. Outra coisa que impacta bastante e provavelmente já aconteceu com você é a internet cair. Internet cair, a luz acabar, a água acabar ou qualquer outra coisa que não tem muito o que você fazer. Se a água acabar, o que aconteceu? Foi uma queda ali na cidade que parou a água? Ou foi o prédio que teve que fechar o registro para fazer alguma coisa, tá? Ou a internet caiu, ou a luz acabou porque o caminhão derrubou o poste e tal. Isso realmente pode fazer com que o hóspede te dê uma avaliação negativa, né? Agora, também a gente não pode simplesmente falar pro hóspede, cara, ó, é isso, se vira aí. A gente tem que demonstrar um pouco de empatia e falar, cara, olha, a gente está buscando aqui encontrar o que aconteceu, etc, para poder resolver o mais rápido possível. Nem sempre o hóspede entende e muitas vezes ele fala, não, mas eu tô pagando. E aí se o problema é porque cair o poste, não importa, eu preciso de luz, eu preciso trabalhar, eu preciso de internet, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mesmo que esteja fora do seu poder. Então, nesses casos, o ideal é, cara, puta, eu super entendo, mas eu acho que você vai ter que buscar um outro lugar para ficar, porque realmente a gente está fazendo o melhor aqui para isso ser resolvido. E nem sempre a gente consegue, isso pode gerar uma frustração ali na experiência e ele te dá 1 estrela, ou 2, ou 3, ou 4, aí é muito subjetivo. E eu sei que nós, né, como anfitriões, a gente fica revoltadíssimo quando é algo do qual a gente não tem controle. Então, não deu sol, não apareceu sol, você reservou um imóvel na praia e o cara te deu 2 estrelas porque o fim de semana dele foi ruim, porque não bateu sol. Aí a gente não tem realmente absolutamente nada o que fazer, né? Depois eu vou falar como que você pode solicitar remoção de forma bem rápida desses comentários. Outro item, multas condominiais. Já aconteceu de eu receber uma multa, já recebi várias multas condominiais, o Airbnb geralmente paga, mas teve uma vez que foi curioso porque a hóspede, ela parou numa vaga errada de carro, a vaga era a X e ela parou na Y e tomou uma multa, eu repassei a multa para ela achou um absurdo que eu tivesse repassado essa multa para ela, porque ela simplesmente se confundiu e parou em uma outra vaga e recebeu uma multa e é isso, né? Então, a chance também da pessoa não concordar com aquilo que você está mostrando para ela, porque o hóspede ele vai questionar. Teve hóspede que o pet dele fez xixi na área comum do imóvel, ali do hall de entrada, a gente mandou a multa, ele falou, não vou pagar, não acho justo. Por que seria justo? O bicho fez xixi, eu não achei ninguém para me ajudar a limpar e eu não vou pagar. Basicamente é isso. E se você mete ali a multa, cobra dele, ele vai achar ruim. Claro que ele vai achar ruim, porque ele não concorda. É uma coisa complicada para você lidar, mas é isso. Se você está dentro do Airbnb, você pode cobrar através da plataforma para evitar esse tipo de situação, mesmo que isso possa gerar uma avaliação negativa. Outra coisa é região perigosa, né? Tem gente que fala, região, não gostei da região, a região é perigosa, eu não senti muita segurança, tal. O que acontece fora da acomodação, claro que o Airbnb, na parte de comentário, eles
consideram muito a subjetividade da experiência daquele hóspede. Ele pode chegar e falar assim, cheguei lá e batia muito sol, não gostei do imóvel porque ele é muito quente. Ele pode falar isso porque foi a percepção daquele hóspede frente à experiência que ele teve. Não necessariamente você consegue eliminar esse comentário. E é uma experiência legítima, né? Ele pode falar, não gostei muito do bairro, achei o bairro muito perigoso, achei o bairro muito escuro, achei o bairro muito afastado de não sei aonde, achei o bairro com muito lixo, ou XYZ, né? Então, isso pode impactar na sua nota, tendo em vista o externo. Qual é a sua culpa de ter uma rua mais perigosa, aparentemente mais perigosa? Então, nenhuma, mas isso faz parte da experiência do hóspede, que entra numa subjetividade de avaliação em que a plataforma muitas vezes não consegue colocar numa caixinha de que isso é irrelevante, que é uma das formas de você eliminar um comentário dentro do Airbnb. Se você entendeu que esse comentário era retaliatório, irrelevante ou com algum tipo de chantagem, você consegue abrir ali um chamado dentro do Airbnb e solicitar a remoção, né, justificando por que você quer remover esse comentário. Então você pode eventualmente conseguir remover esse comentário. Por exemplo, se o cara reclamar que não deu sol na praia e que você recebeu uma estrela por conta disso, porque ele não gostou, porque ele imaginou que a praia ia dar sol. Então é irrelevante porque não está diretamente relacionado ao seu imóvel. Mas se ele chega lá e fala, pô, eu senti cheiro de cigarro porque o vizinho do lado estava fumando, aí é mais difícil você ter o comentário removido porque foi a experiência daquele hóspede, mesmo que você não tenha tido controle sobre isso, foi a experiência daquele hóspede dentro do teu imóvel. Então chegou uma fumaça, ele sentiu, então é mais difícil você conseguir pleitear a remoção desse comentário. Então, algumas coisas que você pode considerar como antídoto, né, de receber uma estrela é justamente você ter jogo de cintura para lidar com essas situações, né? Às vezes um ar-condicionado para de funcionar, não é culpa tua, mas ele parou de funcionar, então como é que você vai resolver isso? Às vezes tem hóspede que tem mais paciência, outros que não tem tanta paciência, então depende muito da sua paciência, do seu jogo de cintura para lidar com essa situação e resolver o mais rápido possível. Às vezes a internet cai e em 15 minutos volta. Só que nesse intervalo de 15 minutos você já se estressou com o hóspede, né? Ou ele com você, porque ele começou a te xingar um monte, falando que deveria funcionar, porque isso, porque aquilo outro, etc e tal. E você foi pilhado por ele e ficou nisso, de repente, em 15 minutos a internet voltou. E o que mais acontece é as coisas resolverem do nada, né? A luz acabou, depois ela volta, o hóspede te ignora completamente, porque ele ficou ali, né? Falando, de repente voltou, nada aconteceu e você só se estressou à toa, tá? E busque deixar as regras o mais claro possível, né? Principalmente como que funciona a portaria, qual que é a vaga de garagem, como que funciona ali a entrada no imóvel, se tem a plaquinha, se tem controle remoto, o máximo que você puder, ainda que nem sempre as pessoas leem as instruções. Você sabe disso, você que é anfitrião, caso já faça isso, sabe que nem sempre as pessoas leem as coisas ali na descrição do imóvel. Então isso ajuda a minimizar o máximo que você puder. Tem gente que deixa um guia dentro de casa, ali um papel com as instruções, onde que é a lixeira, qual que é a senha do Wi-Fi, né? Isso ajuda a melhorar a experiência desse hóspede dentro do imóvel e assim diminuindo a fricção dele, porque o ponto é a fricção. Quanto maior a fricção desse hóspede dentro do imóvel, seja na portaria, seja em ter problema com alguma questão estrutural, seja o ar-condicionado que para de funcionar, quanto menos fricção da experiência desse hóspede, mais chances você tem de ter uma avaliação melhor. E quanto maior a fricção, pode não ser até nada do seu apartamento, né, como uma portaria, só aquilo é o suficiente para ele te dar uma estrela, porque houve um problema, um atraso, e estava chovendo, ele não conseguia entrar porque o porteiro se embananou, ou ele não viu a autorização e falou que não estava lá, e aí você já quebrou a experiência desse hóspede, isso pode impactar na sua avaliação, tá bom? Então, o que mais? Me conta aqui outras coisas que acontecem que não são culpa nossa, necessariamente, como anfitrião, e que podem impactar na sua nota. O que você já recebeu aí de avaliação que você considerou injusta? E compartilha aqui que eu quero saber, tá bom? Então até o próximo vídeo, fui!